Estúdios da TV Prevê, o Antônio Carlos Barbosa, que durante muitos anos dirigiu equipes de basquete, a seleção feminina de basquete, pessoa sempre envolvida com o basquete, com o esporte, foi secretário de Esportes e Turismo da própria Prefeitura de Bauru e esteve aí exercendo cargos na área de esportes do Estado, enfim, tem toda uma trajetória, um currículo voltado para a atividade esportiva. Barbosa, sempre uma alegria voltar a entrevistá-lo, você falando das coisas, daquilo que mais você domina, que é o esporte, e que muita alegria nos dá. O Barbosa, que já foi meu comentarista em muitas e muitas jornadas esportivas. Seja bem-vindo à TV Prevê. Muito obrigado, Samuel. Um grande abraço ao Duda, que nos pôde estar presente hoje. Meu boa tarde, minha saudação àqueles que estão nos sintonizados aí na nossa TV Prevê. Uma satisfação sempre retornar aqui com você e falar com o bauruense e com a região. Barbosa, nós tivemos uma eleição nos últimos dias na CBP. A CBP, que é o órgão que administra o basquete neste país e que, todos sabem, passa por dificuldades. Eu queria que você falasse sobre esta chapa que foi eleita, quem é que compõe esta chapa, e parece-me que você, inclusive, deu apoio a este pessoal que se elegeu. Veja bem, Samuel, realmente a CBB passa já dessa gestão que foi reeleita, que já foram 8 anos com o Carlos Nunes. Ele teve aí 4 anos catastróficos, né? de um acúmulo de dívidas, com acúmulo de déficits, né, anuais, de balanço, e levou realmente a CBB numa situação até de suspensão na FIBA, porque a FIBA sentiu que a confederação estava sem condição de fazer basquetebol. Houve um campeonato 3 contra 3 que o Brasil ia sediar, mundial 3 contra 3 no Rio de Janeiro. Coisa de 1 mês, 2 meses antes, o Brasil desistiu. Tem uma irresponsabilidade, né? Depois, 2 campeonatos sul-americanos sub-15, masculino e feminino, um no Paraguai, um na Argentina, parece que o outro no Equador. Feminino no Equador e masculino parece na Argentina. O Brasil também não foi por falta de condições financeiras. O sub-17 masculino foi como equipe do Pinheiros. Deu para o Pinheiros representar, o Pinheiros reforçou alguns jogadores e foi somente por falta total de condições financeiras. Deixou de realizar o Campeonato Brasileiro, que realmente é a competição mais importante para as federações, né? O Campeonato Brasileiro de base, sub-15, sub-17, também não realizou por falta realmente de recursos. Então, chegou-se a uma situação que a FIBA suspendeu. Só que essa suspensão acabou atingindo aquele que não tinha nada a ver com a história, que foram os clubes que estavam classificados para a Copa América, né? De clubes, caso de Bauru, de Mogi e do Flamengo, né? Foram prejudicados porque tiveram as 3 vagas deles impedidos de participar por força da suspensão. Então aí realmente surgiu aí eu saí como candidato Amarildo Rosa, que é o presidente da Federação Paranaense, rapaz que fez uma boa gestão à frente da Federação do Paraná, isso não tenho a menor dúvida, e estava saindo eu como candidato, né? Assim, atendendo um apelo, eu posso até dizer assim, de um grupo de presidentes do Centro-Oeste e do Norte, né? Que viam em mim assim o meu conhecimento, vamos dizer assim, do basquete Brasil, porque eu viajei muito pelo Brasil, com trabalhos pela Confederação, dando curso, dando clínicas, acompanhando os campeonatos brasileiros. E essa vivência minha toda de federação, eles entendiam que eu seria um nome que estava, vamos dizer, por dentro, né, conhecendo as necessidades deles. Então a campanha começou a correr, eu já estava até com uma boa situação de votos, né, já estava em torno de 10, 11 votos. Mas aí surgiu, né, a possibilidade do Gui Peixoto ser o candidato. Inclusive, num primeiro momento, a empresa dele iria até me apoiar. Então eu vi realmente no Gui uma pessoa para resolver o problema, né? Então eu abri mão em favor do Gui Peixoto. Agora, quem é o Gui Peixoto? Peixoto é um paraense, jogou basquete. Quando a gente fala jogou basquete, não jogou basquete de pelada de sábado, domingo, casado contra solteiro, não.
Ele apareceu muito bem no Campeonato Brasileiro de Base, com 17, 18 anos ele veio jogar em São Paulo, 18, 19 anos, veio jogar no Monte Líbano, foi seleção brasileira juvenil, foi seleção brasileira adulta, jogou na grande equipe do Monte Líbano com Cadum, Gerson, Israel, na década de 82, 83, 84, inclusive quando era técnico do Luso masculino, nós jogamos contra o Monte Líbano, ele jogava pelo Monte Líbano. E depois ele jogou no Corinthians, jogou em Goiás, houve um problema de joelho, parou de jogar. E nesse meio tempo aí ele teve várias atividades até que começou a trabalhar com transporte, com logística. E hoje ele tem uma grande empresa, ele faz toda a logística da Ambev no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É uma empresa muito forte e tem outras atividades também, o aglomerado dele, a holding dele é bastante grande. Então é uma pessoa de extremamente bem sucedido, né? E que era um momento que o basquete precisava de alguém, né? Porque não dá para entender. As pessoas perguntam, o que esse cara quer com basquete, né? Um cara bem sucedido, para não dizer, para ficar dizendo que é rico, né? Extremamente bem sucedido. Mas é a paixão do cara. Ele gostou, ele usa muito uma frase assim, ele quer devolver ao basquete que o basquete proporcionou para ele. E era uma pessoa assim, com esse perfil, nesse momento, que nós usávamos do basquete. Pela situação de penúria que se encontra a confederação, né? Ele assumiu com luz para cortar, né? 2 meses atrasados, funcionários sem plano de saúde, sem vale de transporte, salários atrasados. Então, uma pessoa que tem uma condição financeira, vamos chamar assim, para num primeiro momento até, né? Socorrer a CBB. E com esse nome que ele tem, com essa credibilidade que ele tem no mercado, ter condições de buscar patrocínio, né? Porque, logicamente, uma empresa vê uma confederação falida, ela vai ter que investir na pessoa que está na gestão, né? Não na entidade, né? Então ele vai realmente, acredito que ele vai realmente dar essa credibilidade que foi perdida a confederação. Pior que foi perdida não só em nível nacional, em nível internacional, né? Porque uma confederação que tem 5 medalhas olímpicas, né? Aí 3 títulos mundiais, né? 2 masculino e 1 feminino. De repente se vê numa situação dessa. Então eu acredito muito sim que o Gui vai realizar uma grande administração. Eu realmente apoiei ele, né? Eu abri mão e apoiei, fiz campanha para ele, visitei alguns estados, aqueles presidentes que estavam assim, sem muito conhecimento dele, eu realmente abonei a candidatura dele. Graças a Deus eu tenho uma credibilidade muito grande com os presidentes, né, dentro do basquetebol, justamente por essa amizade, por esse trabalho, por esse histórico meu dentro do basquete. E graças a Deus foi bem, ele ganhou até com certa facilidade, 17-11, num universo de 27 votos, ele teve até com bastante folga, mas eu vejo assim, que vai ser duro, vai ser difícil, mas é um candidato que pode recuperar a confederação. E quem são os companheiros dele que... Por enquanto, veja bem, ele não definiu nada ainda, não tem definição de área nenhuma. Ele assumiu logo na segunda-feira, a eleição foi no dia 11, no dia 13, não, no dia 10, na segunda-feira seguinte, 13, ele assumiu. Mas quem assumiu praticamente a confederação foi uma equipe de trabalho da empresa dele, né? Para levantar realmente a real situação da confederação, né? Então ele não está falando em diretoria, em assessoria, nada por enquanto, porque a prioridade dele hoje é levantar a situação financeira e administrativa da confederação. Porque se divulgava que era em torno de 17 milhões a dívida, mas eu sempre tive a convicção que era muito mais, né? E parece que realmente já nesse levantamento que eles estão fazendo, já a coisa é muito mais do que esses 17 milhões. Agora, é aquela história, onde foi parar esse dinheiro, né? Porque você fala, eu devo 17 milhões, mas eu comprei 50 caminhões, 50 carros para a minha empresa, mudei de prédio, eu vou buscar esse investimento, né? Eu investi, mas não houve investimento nenhum, né? Então, o dinheiro foi pro ralo, né? Então, eles querem esse levantamento para depois ele vai começar realmente, acredito que em abril, a entrar nessa parte técnica também. Aí ele vai definir, acredito que a assessoria dele, os diversos profissionais que vão trabalhar com ele na confederação. As confederações e as entidades, elas sempre foram contempladas com verbas públicas, verbas com dotações orçamentárias,
e principalmente as estatais que deram sempre apoio. Tem a impressão que alguém com esta credibilidade vai poder alavancar e buscar novamente esses recursos. Inclusive na própria iniciativa privada, né? Na própria iniciativa privada. Né? A Confederação tinha o patrocínio do Bradesco. Né? Com certeza ele vai conseguir resgatar novamente e trazer novamente esse patrocínio. A CBB, realmente, as confederações tiveram aí 8 anos, né? 8 anos e 4 finais assim de muito dinheiro, né? Foram muitas, vamos dizer, áreas de investimento, né? Até as Forças Armadas buscando atletas e colocando como seus empregados, como seus empregados, terceiro sargento, negócio assim que eles eram. Vários deles e disputavam o campeonato das forças militares, as estatais, né? As leis de incentivo, era Correio, convênio, era Banco do Brasil, tudo, Caixa Econômica. Muito, mas você vê que isso aí gerou o quê? Várias confederações com sérios problemas de prestação de conta. O Karatê, uma situação muito feia, o Taekwondo, uma situação muito feia. Então, a Confederação de Natação, então várias confederações com muitos problemas. Não souberam realmente aproveitar esse momento de bonança para realmente utilizar bem esse dinheiro. Eu tenho a impressão que quando se vê muito dinheiro, acha que está nadando, pode fazer. E o dinheiro em lugar nenhum aceita desaforo. Isso tudo que está acontecendo no Brasil, em termos assim desse... que foi demonstrado já, essas praças esportivas abandonadas, isso para mim já era previsto, né? Porque é complicado, todo país que cedia uma Olimpíada e faz grandes obras, acaba dando nisso, né? Por exemplo, os Estados Unidos sediou em Atlanta e não fez nenhuma obra, ele aproveitou toda a estrutura que ele tinha lá, dentro das universidades, né? Então aqui... Se você vê, por exemplo, já a Grécia, estão colocando carneiro para pastar estão colocando... dentro da onde foi feita uma das mais bonitas solenidades, colocando refugiados. Então, você vê... barracas de refugiados. A própria Grécia quebrou depois da Olimpíada, né? Então, são realmente situações que era preocupante. Agora, essa sumida do dinheiro de investimento das estatais coincidiu também com o final da Olimpíada e essa crise que o país entrou financeira. Também foi isso, né? Então, nós vamos ter realmente que ter um período agora que o gestor vai ter que ter muita competência, porque você dirigir, né? Ter uma gestão com muito dinheiro é fácil, né? Eu quero ver você ter uma gestão com pouco dinheiro, né? E conseguir realmente levar a fim aquele calendário, aquilo que você se propôs. E de acordo com o calendário, o Brasil já tem que se preparar e já tem que estar, não pode... não tem que sofrer solução de continuidade, tem que já montar a infraestrutura. E, por exemplo, nesta infraestrutura, especula-se que o próprio nome do Guerrinha pode ser chamado a colaborar com a CBB como técnico em substituição ao Manhano, o argentino, que foi dispensado depois da Olimpíada. O Guerrinha foi assim um nome que foi aventado, mas para mim, eu acho que ele tem todas as condições, tanto ele como o Demétrios, o Neto, o Gustavinho, né? Nós temos aí uma geração de técnicos que estão surgindo aí com muitas condições. O próprio Elinho, para mim, hoje, uma revelação como técnico, o Elinho de Franca, né? Pegou uma equipe lá limitada, né? Com uma série Mas é muito inexperiente ainda. Certas restrições, eu estou dizendo em termos de trabalho dele hoje. Né? E de termos de restrições financeiras, uma equipe relativamente barata, perto das demais, fazendo uma grande campanha. O Lula está lá com ele também, né? O Lula é supervisor, o Lula está lá junto. Então, mas não existe nada, não. É puramente especulação, porque a confederação não definiu nem a sua diretoria, nem seu departamento técnico, né? Tudo que se falar hoje em termos de nomes é puramente especulação, né? Não existe nada em termos de nome. Bom, Barbosa, por outro lado, nós tivemos a felicidade de ter o surgimento da NBB, que veio aí para organizar campeonatos, já está aí caminhando para a sua 10ª edição. Enfim, uma entidade que veio e não deixou a peteca cair, e muito pelo contrário, com todos esses problemas da CBB, ainda continua tendo um nível elevado à competição. Porque, veja bem, a NBB justamente, esses grandes países, essas grandes competições, eles saem, né, das confederações, né, embora fiquem linkados nelas, né? Você vê, são subordinados à confederação, porque se não fosse o fato da confederação ser suspensa, não teria influência nenhuma sobre a NBB. Exatamente. Né? Então ela é um link, ela está linkada à confederação. Claro que você cria uma estrutura separado, né?
Então ela tem realmente condições de viver em cima e projetar o trabalho dela em cima daquele evento que ela realiza. E realmente a NBB está fazendo um excelente trabalho, né, nessa parte organizacional, embora ainda ele deve, né, talvez agora parece que começou a melhorar uma ajuda financeira aos clubes, né? Os clubes realmente não recebem nada da NBB. Parece que agora, o ano passado, esse ano, a NBB começou a subsidiar os clubes, né? Uma situação diferente que acontecia quando era da Confederação. Quando era da Confederação, a Confederação pagava passagem de avião, pagava hospedagem, pagava a passagem dos árbitros, pagava os estatísticos, né? Porque tinha um patrocínio muito bom da Sport TV e tinha um convênio com a TAM que tinha um grande desconto nas passagens. Hoje, agora a NBB começou novamente a subsidiar os clubes, então está ficando pesado realmente para os clubes esse campeonato. Mas esse Jogo das Estrelas, por exemplo, foi realmente um evento extremamente completo, extremamente competente por parte da NBB. E eu acredito sim que a tendência da NBB, justamente agora, com essa entrada da NBA junto... Pois é, isso que eu ia falar. A NBA tem todo um know-how de marketing então, lá dos Estados Unidos. Então, e se houver o firmamento desta associação, aí dá para decolar, inclusive. Não, eu vejo sim a NBB como uma solução, sim, para o basquete. A Confederação tem que cuidar de seleções, né? Que tem que ser a prioridade de fomentar os esportes nos estados, de dar um suporte às federações, né? E o campeonato de clube, ela tem que ter realmente alguma responsabilidade, né? Junto também à NBB, mas a NBB, eu vejo que está realmente caminhando bem. Ô Barbosa, por outro lado, eu queria que você desse uma analisada no nível. Nós tivemos aí um basquete que, infelizmente, tanto o masculino quanto o feminino não estiveram bem nesta Olimpíada. O feminino você já comentou comigo quando esteve aqui depois da Olimpíada. Mas o que é inegável, Barbosa, e eu também acompanho há muitos e muitos anos o basquete deste país, como profissional, não como um telespectador, mas profissionalmente, eu vejo que nós temos talentos, temos condições de estarmos numa situação privilegiada, porque temos equipes, temos tradição, é só se organizar e colocar aquilo em prática, e agora com esse apoio da própria NBA junto à NBB, para que possamos decolar de uma vez por todas. Veja bem, eu acho assim, eu acho que a Olimpíada foi uma situação do masculino, não tanto, mas do feminino, falta total de preparação, né? Nós não tivemos uma preparação boa. O masculino tem uma tendência dele realmente crescimento, né? É crescimento. Em cima da liga, muitos jogadores surgindo, alguns indo para fora do país, mas mantendo realmente uma condição excepcional dentro do Brasil. Eu vejo sim. E o próprio feminino, acho que se tiver este aporte também, mas veja bem, o feminino, nós sempre historicamente tivemos grandes atletas, e se trabalhar a base... Então, não, eu vejo que o problema do feminino sempre foi assim, poucas equipes, né? Ele é limitado em termos de equipes, não temos realmente um apelo de muito time, mas acaba sempre surgindo boas jogadoras, né? Então eu acho que o feminino, se houver um investimento por parte da Confederação na preparação de seleções, ele pode realmente voltar sim a ter uma boa figura. Acho que o importante é ter a base também, né, Barbosa? Porque se não tiver essa renovação, você viu o que está acontecendo aí com as equipes. O futebol ficou muito caro. Você vê que todo mundo está querendo a base para poder... ficou inviável, né? Para viabilizar. Não, as equipes hoje vendem. Nós estamos vendendo jogadores para fora do país para poder pagar a conta aqui, né? Ontem o São Paulo vendeu o Lianco, né? Quer dizer, então você vê um jogador que estava parecendo como seria uma grande sensação. Mas São Paulo tem N casos. Então, mas vai porque para poder realmente fechar a conta. Que talento a gente tem, né? Tem muito talento. Toda modalidade. O brasileiro, ele é talentoso por natureza. Veja o futebol. Você gostou do futebol ontem, né? Você vê, o futebol é realmente uma geração excepcional, né? É muito jogador. Barbosa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o basquete bauruense. Claro que nós tivemos todo um histórico já em Bauru, tivemos
no masculino, no feminino, que infelizmente acabou, mas o masculino está aí se aguentando e se mantendo. Como é que você prospecta o futuro do basquete bauruense? Olha, eu acho que o basquete bauruense ele já atingiu um nível de maturidade que não acaba mais, né? Não acaba. Ele pode ter um ano mais, outro ano menos investimento, mas sempre nós vamos ter basquete masculino em Bauru. Eu acho que ele já adquiriu uma estabilidade, vamos chamar assim, dentro da cidade, dentro do contexto de diretoria, de aficionados. Eu vejo o basquete masculino de Bauru, sim, uma situação, vamos dizer assim, sempre com alguns solavancos vamos ter, né? Mas está muito bem estruturado, se tornou realmente é uma tradição em Bauru basquete, né? Não é de agora, nós temos basquete. Claro que nesse nível foi coisa aí de 15, 20 anos para 17, 18 anos para cá. Mas realmente eu vejo sim um basquete forte. Esse ano, surpreendentemente, mesmo com a saída do Rafael, continua um time altamente competitivo. Eu não sei, é claro que é uma peça importantíssima, o Rafael, mas eu não sei se, e o próprio Demetrio falou isso aqui, o time se superou depois, tentou dar aquele algo mais aos atletas para suprir esta ausência física e patrimonial que representava o Rafael Etchai. Não, para mim foi eu realmente não esperava também que o time fosse corresponder e fosse manter um nível, né? Ou até melhor, vamos chamar manter. Ficou até melhor. Né? Sem o Rafael, porque realmente o Rafael é uma figura excepcional. Ele é um jogador que joga debaixo da cesta, joga fora, arremessando, vai para baixo, faz pivô. Então ele é um jogador, se não fosse tão bom, não estaria entre os 12 olímpicos e não estaria também indo jogar numa liga fortíssima como a Liga Espanhola. E foi convidado teve muitos convites. Mas então você vê que um trabalho excelente do Demetrios, né? Porque eu acho também isso aí, eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho do técnico. É muito fácil você fazer, por isso que eu disse do Elinho, é muito fácil você fazer um trabalho com um time de estrela. Né? Agora, na situação que está Bauru hoje, realmente continua com uma grande equipe, uma grande base, mas ele conseguiu realmente manter o padrão, né? Perdendo um jogador desse nível como o Rafael. O Barbosa referiu-se ao Elinho. O Elinho primeiro foi um jogador que nasceu no basquete. Eu me lembro do Elinho com 4 anos de idade arremessando e fazendo cesta de 3 pontos só naquela época. Mas entendeu? E o pai, jogador, técnico, e ele teve toda uma carreira pela frente, passou por muitos treinadores, principalmente o pai dele, que foi técnico da seleção, e hoje jogando na cidade do basquete, que está deixando muito a desejar por falta até de recursos, mas tem por trás o Lula também, que também passou, e o Lula é um expert em basquete. O Lula é um bom técnico, sim, um técnico que teve um grande trabalho, mas não foi bem em Franca, né? Base que ele mudou de lugar, né? Acontece, né? Acontece. O Filipão perdeu de 7-1. Então, né? O Lula está lá de supervisor e realmente o Elinho isso é DNA bom, né? O pai foi um grande jogador, foi um grande técnico, e o Elinho, eu acho que ele entrou no momento certo. Eu acho que ele já vinha ali como armador, trabalhando com o pai ali, falando, a gente percebia nas perdas de tempo que ele... A simplicidade do Pedroca, ele também foi buscar alguma coisa. Foi. Inspiração, então né? eu acho que o Elinho está fazendo um trabalho muito bom em Franca. Eu também acredito que... o Barbosa, claro, o Flamengo continua sendo o time de chegada, mas... você acredita que vamos à final mais uma vez? Olha, eu acho um campeonato extremamente... É um campeonato diferente, né? Anormal, né? Quando você podia imaginar que Bauru ia perder para Caxias, né? Flamengo também aí andou perdendo para jogo como podia perder, né? O Mogi, então é um campeonato assim diferente, né? Ele está nivelado. Eu não considero o Flamengo favorito, não considero Bauru, não considero Brasília. Eu acho que tudo pode acontecer. O que der vai dar. Eu acho que esses 4 times hoje que estão aí entre os 4 realmente são os melhores, né? Que é o Flamengo, Brasília, Bauru, Mogi, não quer dizer essa ordem que não seja uma ordem de força, é uma ordem aleatória. Eu acho que esses 4 são as equipes que têm melhores condições realmente de disputar o título. Agora, daí para frente... Como é que você viu os brasileiros na temporada da NBA? Olha, o Nenê se firmou bem, ele e o Leandrinho, né? O Anderson já não está jogando mais, né? Está sem equipe, né? O Thiago se lesionou. Está voltando. Está voltando. O
menino lá, O filho do Raul tá indo. Não, o filho do Raul foi para a Liga de Desenvolvimento, ele também está fora. Está fora, tá né? fora. O outro que é o Felício. Aquele que está lá em Então, o Felício Raptors. está no Chicago. Então, o Felício está no Chicago Bulls. E o Luciano e o Lucas. O Lucas está no Raptors. Então o Lucas está ainda tentando se firmar, né? E o Cristiano Felício já está jogando mais no Bulls, já está com uma. Vamos ver, já está melhor encaminhado. Mas é tudo jogador, com exceção do Nenê e Leandrinho, que ainda precisam se firmar. Mas já estão velhos, né? Os dois, né? Já. O Nenê principalmente, né? O Nenê principalmente. Já tá, e foi ele que abriu o caminho para essa moçada toda aí. Foi. E o Leandrinho veio na sequência. E o Leandrinho foi na sequência. O Leandrinho se firmou, né? Ele com altos e baixos, mas ele tá lá jogando, ele joga, ele é jogador de troca. Barbosa, vamos falar um pouquinho de Bauru. Vamos. Como é que você vê a possibilidade desta administração do Gazeta? Você que acompanha as coisas dessa cidade, você que mora aqui, nunca deixou Bauru, e que adora a sua cidade e que sabe analisar as situações. Olha, veja bem, todo prefeito, ele entra com a responsabilidade do excesso de promessa, né? Você, para ganhar uma eleição, você perde, vamos dizer, perde a noção até do que você promete para você poder chegar lá. Então, a responsabilidade que você entra, a expectativa que você entra é muito grande, né? Então, eu acho que o Gazeta está iniciando o governo dele. É muito prematuro, né? Qualquer análise, ou positiva ou negativa, da gestão dele. Claro, ele criou a expectativa dos 100 dias, então já é eu acho que isso aí foi uma responsabilidade muito grande que ele assumiu, né? Então há uma cobrança em cima dos 100 primeiros dias dele, né? Essa greve dos funcionários, isso era esperado, porque todo mundo acho que teve o apoio da grande maioria do funcionalismo municipal, na expectativa, não sei se funcionaria uma expectativa de uma melhora salarial, né? E ele também se vê amarrado em cima do orçamento, em cima do que também deixou do Agostinho, problema de falta de medicamento, que eu estou dizendo que eu estou ouvindo, né? Falta de medicamento, a folha de pagamento praticamente no limite, né? Da lei de responsabilidade fiscal, por dentro daquele plano de cargos e salários que o Agostinho acabou fazendo para o funcionalismo. Mas tem uma hora que o Gazeta vai ter realmente que ele está tendo um respeito, vamos chamar assim, e uma ética muito grande com relação à gestão do Agostinho, mas vai chegar um momento que ele vai ter que abrir o livro, ou ele expõe o que ele recebeu da prefeitura, ou ele vai respeitar, né, algum pacto ou amizade dele com o Agostinho. Só que ele fica, com a responsabilidade das coisas do andar naquela expectativa que foi criada e que o povo espera dele, né? Então ele está numa encruzilhada. Mas eu acho que é muito cedo ainda, viu, Samuel, para nós criticarmos ou elogiarmos o Gazeta. Ainda tem um bom tempo. Barbosa, deixa eu fazer um exercício de passado e depois outro de futuro. Você sempre foi muito ligado ao ISO. Por onde anda o ISO? Ele esteve não faz tanto tempo assim aqui. O ISO está em Bauru, tenho uma grande amizade com ele, gosto muito dele. Acho que ele foi extremamente injustiçado, né? Está aí a vida aí para provar, para comprovar. E se fez, pagou. Ele está aí nas redes sociais, né? Já está com 2 perfis nas redes sociais. Mas ele fala em algum tipo de... Não fala. Não fala, mas ele é sempre alguém que... Serve de referência para muita gente. E muita gente ainda... Gosta dele. Gosta e, olha, uma fatia muito grande do eleitorado ainda vê nele um grande prefeito e vê nele alguém que realmente trabalhou diretamente para eles. Barbosa, você teve um laço de parentesco com o Nicola Avalone Júnior, não teve? Tenho, eu sou sobrinho dele, ele é irmão da minha mãe. O Nicolinha? Nicolinha, ele é irmão da minha mãe. Ah, perfeito. É que eu não tenho Avalone no nome, né? Porque está surgindo um novo nome aí na cidade, o Avalone. Aliás, esse Avalone que está surgindo é filho do advogado Avalone. Do Jair. O Jair foi muito amigo do meu pai, trabalharam juntos, inclusive, em Pederneiras. Isso, família de Pederneiras. Ele é família de Pederneiras, né? Quem é esse moço aí? Que ele é seu?
Ele é meu primo, quer dizer, o Jair que é meu primo. Né? O Jair é primo, as mães eram irmãs. Né? Então o Nicolinha vem ser tio-avô dele. Ah, perfeito. E ele tem também, já vem com os DNA da família, e também ele tem um certo parentesco com o Francis Castro, porque ele é casado com uma neta do Francis Castro. Ah, perfeito. Né? Do Alcides. Então ele está aí escorado assim com dois ex-prefeitos, né? de muita... E ele realmente é um jovem, vamos chamar ele assim, porque ele é bem novo, extremamente bem sucedido na sua vida profissional, na sua vida profissional. E ele vem fazendo um trabalho muito bom através dessa associação Sem Limites, né? Ele vem fazendo um trabalho reivindicatório, de apoio às necessidades, vamos dizer assim, daqueles que não são atendidos, de reivindica, ele vai buscar soluções. Nós inclusive, o Duda vai entrevistá-lo na semana que vem, aqui na TV Prevê, para falar sobre esse trabalho que ele desenvolve. Muito bom. E vejo nele, sabe, embora ele no momento não... Ele foi candidato a presidente da OAB aqui. Isso, embora ele no momento ele não tenha assim uma pretensão política, mas sempre se vê numa pessoa como ele, jovem, um potencial para a política. É isso que nós precisamos. Barbosa, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui para saber da sua opinião, das suas novidades, e é sempre bom revê-lo e conversar sobre as coisas do esporte e da política que você tanto gosta e desta cidade que você tanto adora e jamais deixou de morar por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade de novamente estar aqui com vocês. E se o Duda estivesse aqui, o Duda iria falar. O Barbosa foi professor de primeiro professor de educação física do Prevê. Foi, primeiro então, professor. Ele não esquece, viu, Barbosa? E gosta de você. Eu também gosto dele. Aos que nos acompanharam nesta edição, os nossos agradecimentos. Nós estaremos de volta nos horários alternativos do nosso telejornal na próxima segunda-feira. Todos, muito obrigado pelo carinho e que estejam gozando das alegrias, dos prazeres da família neste final de semana e até segunda, quando nós nos reencontraremos com a graça de Deus. Um abraço a todos.